Olá, caros alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Claudomir. Estamos aqui para mais uma videoaula do projeto SEJA para ENSEJ. Vamos ver o módulo 11 de Matemática do Ensino Médio e os conteúdos trabalhados nessa videoaula serão a circunferência, comprimento e área e a geometria espacial em relação à sua área total e volume. Bom, então vamos para a primeira questão. Essa questão corresponde à questão 6 do módulo 11 de Matemática, que diz o seguinte: uma porca sextavada tem o formato de um hexágono regular com um furo, representado por um círculo de centro O, o mesmo centro do hexágono regular. Essa porca será girada em torno do seu centro, no sentido horário, de forma que o ponto A se posicione exatamente onde está o ponto C. Considerando o raio R, a distância do centro O ao ponto A sendo 1 cm e π igual a 3, qual comprimento foi deslocado o ponto A? Bom, então a questão descreve a situação onde temos aqui uma porca no formato de um hexágono, né? O seu centro aqui coincide com o centro de um círculo de centro O, e a distância, né, do centro O até o ponto A ele chama de R, né, essa distância aqui. Por que um R? Né? Porque essa porca, né, por que esse raio? Porque essa porca ela vai ser rotacionada, vai ser girada no sentido horário, né? E quando rotacionarmos essa porca, significa que nós vamos descrever uma circunferência. Bom, então essa questão ela trata de comprimento de circunferência. Vamos analisar, né? Então, respondendo à questão. Então, esse desenho aqui mostra essa circunferência de azul, onde essa circunferência de azul corresponde justamente à circunferência que corresponde à rotação do ponto A, rotacionando toda a sua extensão, né, a partir desse raio R, até retornar para esse ponto A. Então, essa volta completa corresponde ao comprimento da circunferência, né? Então, se o A fosse rotacionado completamente da onde ele está e retornando para essa posição, nós teríamos o comprimento da circunferência de raio R. Muito bem, mas a questão não quer esse comprimento total do ponto A retornando ao ponto A. A questão é bem clara, ele diz que o ponto A vai se posicionar exatamente onde está o ponto C. Então, ele quer esse deslocamento do ponto A até o ponto C, né? Então, analisando essa volta, né, temos aqui que o ponto A ele vai se deslocar, né, da posição que ele estava, né, nessa região aqui, nessa marcação em vermelho. Ele saiu dessa ponta e veio até aqui onde estava o ponto C. Então, o que a questão pede é justamente esse comprimento, essa distância que o ponto A foi deslocado da sua posição inicial, que era aqui no A, até onde está o ponto C, né? Retornando aqui para uma volta completa, que nós já comentamos, né? Uma volta completa, que é o comprimento da circunferência. Já conhecemos a fórmula. O comprimento da circunferência corresponde a 2πr. Então, já podemos verificar que essa distância em vermelho, esse comprimento em vermelho que foi deslocado do ponto A, é uma fração do comprimento total. Muito bem, então vamos prosseguir. Bom, então, como calcular esse comprimento? O que é que a gente pode analisar aqui nessa marcação em vermelho? Como seria esse comprimento? Bom, quando a questão afirma que nós temos um hexágono regular, então significa dizer que todos os lados desse hexágono são iguais. Todos esses lados são iguais. Então, esse comprimento, né, que corresponde aqui a esse lado, tem o mesmo valor que esse comprimento desse outro lado, né? Ou seja, a distância percorrida
de AB é a mesma distância percorrida de BC. Então, todos os lados, todos os comprimentos aqui são iguais. E como o hexágono tem 6 lados, o que é que isso significa? Que um comprimentozinho desse, né, de A para B, por exemplo, corresponde à sexta parte do comprimento total. Então, se o A tivesse percorrido apenas um comprimento, né, de A para B, por exemplo, basta dividir o comprimento total por 6. Só que o A andou 2 comprimentos, andou um comprimento de A para B e depois um comprimento de B para C. Então foram 2 comprimentos. Então esses 2 comprimentos, pela lógica matemática, vai corresponder a 1/3 do comprimento total da circunferência, né? Então o comprimento de A para C é a terça parte do comprimento total da circunferência. Então, como chegamos nessa conclusão, então agora é só criar aqui a fórmula, né? Desenvolver a fórmula onde o comprimento total, né? O comprimento do deslocamento de A para C, né? O comprimento de A, vai ser o comprimento total 2πr dividido por 3, porque esse comprimento, reitero novamente, né? Que o comprimento de A para C é a terça parte do comprimento total. Então, tendo essa conclusão, agora basta substituir os valores na fórmula, né? Então, o comprimento de A vai ser 2πr sobre 3. Bom, o π vai ser 3, de acordo com a questão, né? A questão afirma isso, o π pode ser considerado 3 e o raio é 1. Então, temos 2 vezes 3 vezes 1. Realizando essa multiplicação, 2 vezes 3 é 6, 6 dividido por 3 dá 2. Então, podemos concluir que o comprimento do deslocamento de A até C, né, esse deslocamentozinho aqui em vermelho, corresponde a 2 centímetros, bem simples, e marcaremos o item B. Bem, vamos para a próxima questão. É uma questão referente à questão 8 do módulo 11, e é uma questão que caiu no ENSED de 2020. E diz o seguinte: em virtude dos alagamentos decorrentes da elevação do nível de água de uma lagoa, a prefeitura de um município resolveu criar uma área no entorno dessa lagoa, região da qual seriam removidas todas as residências existentes. A figura ilustra o município, a lagoa suposta circular com um diâmetro de 40 centímetros, e a região a ser isolada, também suposta circular. Nos últimos anos, tem-se observado que a região alagada, no entorno da lagoa, ocupa uma área igual a 441 pi metros quadrados. A fim de atingir seu objetivo, a prefeitura desse município deve considerar o raio do círculo maior em metros, no mínimo igual a. Bom, então a questão traz aqui uma ilustração, onde nós temos 2 círculos, um círculo menor e um círculo maior. Onde o círculo menor, ele representa uma lagoa, e no círculo maior, né, além do círculo maior, temos esse cinturão aqui, que corresponde à área de segurança. Então, a área de segurança não é a área do círculo maior, corresponde apenas a essa área aqui desse cinturão, né, que a gente pode destacar dessa forma. Então, essa é a área que a prefeitura, né, vai aterrar e fazer alguma forma para evitar os alagamentos, né? E essa área é que equivale a 441 metros quadrados. Na verdade, 441 pi metros quadrados. Bom, então, a questão que é o raio da circunferência maior, ou seja, né, a circunferência maior corresponde a o raio da lagoa mais esse comprimentozinho aqui da área de segurança, né, que nós vamos calcular. Muito bem. Então, prosseguindo, né, vamos anotar os dados fornecidos na questão. Nós vamos precisar, né, do raio da lagoa. Então, a questão informa o diâmetro da lagoa. Então, nós sabemos que o diâmetro é a metade do raio. E o diâmetro é 40. Logo, fazendo 40 dividido por 2, temos o raio da lagoa igual a 20 metros. Né? Bom, a questão fornece também a área alagada, que é 441 pi metros quadrados, que nós acabamos de ver, esse cinturão aqui ao redor da lagoa.
E a questão pede para calcular o raio da circunferência maior, que é essa região, né, aqui da área de segurança, mais o raio da lagoa, né, que é o que nós vamos calcular. Então, podemos escrever que a área do círculo maior vai ser igual à área da região alagada, essa área aqui desse cinturão, mais a área da lagoa, né? Então, essa expressão vai nos fornecer a área do círculo maior. Tudo bem. Então, para resolver a questão, vamos ter que calcular a área da lagoa. Então, já vimos que essa questão ela se trata de uma questão de área de circunferência. Então, como a lagoa corresponde aqui a circunferência menor, e nós já sabemos que a área de uma circunferência é igual ao π vezes o raio dessa circunferência, então, trazendo aqui para a nossa situação, a área da lagoa vai ser igual a π vezes o raio da lagoa ao quadrado. Então, podemos substituir aqui os valores, né? A área da lagoa vai ser igual a π vezes o raio da lagoa, que é 20, 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Então, podemos calcular a área da lagoa, que corresponde a 400 π metros quadrados. Bom, vamos deixar também aqui em função do π, já que a questão forneceu a área alagada também em função do π. Então, para calcular a área da circunferência maior, já vimos que basta somar a área da lagoa mais a área alagada. Então, fazendo essa soma, né? Então, a área do círculo maior vai ser 441 π, a área alagada, mais 400 π, que é a área da lagoa. Realizando essa soma, temos o valor 841 π metros quadrados. Muito bem, então essa é a área da circunferência maior, mas a questão não quer a área, a questão quer o raio da circunferência maior. Bom, então podemos igualar as fórmulas, né? A área da circunferência maior é igual a πr ao quadrado da circunferência maior. A área da circunferência é 841, né? Π, igualamos aqui a πr ao quadrado da circunferência maior. E temos um π aqui antes da igualdade, né, do primeiro membro, e um π depois da igualdade no segundo membro. Então, podemos cortar esses π, né? Então, π já cortamos, não é necessário no cálculo da questão, né? Sobrando apenas que o raio da circunferência maior ao quadrado é igual a 841. Né? Então, nós queremos o raio da circunferência. Então, para calcular o raio da circunferência maior, basta tirar o valor da raiz quadrada de 841. Então, como sabemos, a raiz quadrada corresponde a um número multiplicado por ele mesmo, né? No caso, um número multiplicado por ele mesmo que tenha como resultado 841. Aí o aluno já fica, né? E agora, como é que eu vou calcular isso? É claro que você pode partir das opções, né? A questão objetiva e dar aqui as opções. Uma dessas é a verdadeira. Então, você não vai ficar tentando aleatoriamente. Você vai analisar as opções que foi fornecida na questão. Então, de cara, você elimina o item A. Por quê? Porque o item A é 20. 20 é o raio da lagoa. E o raio da circunferência maior tem que ser maior do que 20. Você elimina o item A. E você também pode eliminar o item B. Né? O item B, ou o item B não, o item D. O item D de dado também você elimina, que é 45. Ah, mas por quê? Porque de cara você vê que o número 841, o último número é 1. E se você fizer 45 vezes 45, vai dar, não sei nem quanto dá, mas vai dar um número que o final é 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, o último número terminaria em 5. Então, não seria o item D, também você já eliminaria para essa análise. Então, só lhe sobrava o item B e o C. Ah, professor, o item B vai terminar em 1. Vai. Só que se você marcar o item B, 21, você está dizendo que essa área aqui de segurança, esse pedaço aqui só deu 1 metro. E eu acho muito pequeno. Então, eu partiria para o item C, que é 29. Aí faria 29 vezes 29, é claro, né? Você iria multiplicar 29 vezes 29. E 29 vezes 29, se você fizer, dá justamente 841. Né? Então, daria o item C, o raio da circunferência maior é 29 metros. Né? Ok? Então, seria o item C, o item correto. Bom, espero que eu tenha ajudado a resolver as questões. Bons estudos e até a próxima.